Olá, paz e bem, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a este nosso blog Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 100º encontro. Que maravilha! 100 encontros. E vamos hoje nos deter na admoestação 18, que tem como título Da Compaixão do Próximo. Da compaixão do próximo. O título nos surpreende porque as bem-aventuranças evangélicas não contêm nenhuma bem-aventurança que explicitamente venha com este título, com a palavra compaixão. Mas talvez com esse título Francisco queira dizer que todas as bem-aventuranças contêm um quê de compaixão, ou melhor, que devem ser vistas como expressão da infinita compaixão do Senhor nosso Deus. Ou seja, que a compaixão do próximo, revelada e testemunhada por Cristo, é o coração não só das bem-aventuranças, mas também o sumo de todo o seu evangelho, sua grande, boa e bela notícia. Mal comparando, a compaixão é, para o reino de Deus, aquilo que é o princípio ativo de um remédio. Assim como um remédio, em seu princípio ativo, não opera nenhuma cura, também a boa nova do Pai, sem a compaixão, não seria boa nova, uma vez que não operaria nenhuma salvação, não aconteceria o reino de Deus, muito menos a graça de nos transformar em filhos de Deus. Isso revela também que Francisco, para além de uma leitura literal, procura ler o Evangelho de modo pessoal, investigativo, responsável, vivo, encarnado. Por isso, compaixão aqui, mais que um simples e mero sentimento de pena, que pode até mesmo levar-nos a muitos atos de filantropia, aponta para algo bem mais profundo e radical. Trata-se daquele vigor ou virtude, daquele fogo ou iluminação que orientou, animou e conduziu todo o mistério, toda a obra de Jesus Cristo, desde a sua encarnação até sua morte na cruz. O que ardia e crepitava no coração de Jesus era sempre a experiência do bem-querer do Pai, que o levava a querer sempre, ou melhor, a querer fazer sempre sua vontade, bem como o bem-querer de seus filhos, os homens, a ele confiados, para serem salvos, isto é, para serem reconduzidos até ele, o Pai. Por ele e por eles, isto é, pelo Pai e pelos homens, Jesus veio ao mundo
Por ele e por eles, ele viveu e morreu. Por ele e por eles, ressuscitou e continua vivo, fazendo-se sempre em cada uma de suas criaturas, fazendo-se presente em cada uma de suas criaturas através de seu Espírito. Por isso dizíamos, por isso dizíamos ser essa a compaixão, a bem-aventurança de todas as bem-aventuranças, a arquitrave que suporta a Igreja, a chave que nos abre a porta do paraíso. Pode-se dizer que, juntamente com a misericórdia, a compaixão é a plenitude do reino de Deus, a bem-aventurança eterna, a bem-aventurança de todas as bem-aventuranças. Vejamos então o texto. Bem-aventurado o homem que suporta o próximo, segundo sua fragilidade, naquilo que quereria ser suportado por ele, se estivesse em idêntica situação. Bem-aventurado o servo que devolve todos os bens ao seu Senhor e Deus, porque quem retiver algo para si, esconde em si a riqueza do Senhor, seu Deus, e o que julgava ter, ser-lhe-á tirado. Até aqui o texto da admoestação de número 18. Em verdade, estamos diante de duas admoestações, duas bem-aventuranças. Poder-se-ia dizer e discutir se forem ajuntadas posteriormente numa só, ou se de fato foi assim que nasceram da boca de Francisco. O mais provável é que essa segunda hipótese seja a mais correta. Mas essa questão é de sua menos importância. Como em diversas outras admoestações, também nessa Francisco começa com o bem-aventurado. Além do que já dissemos e comentamos anteriormente acerca dessa expressão, bem-aventurado, vale recordar também que bem-aventurado revela o modo de ser próprio do homem. Ser e estar na graça de uma contínua tarefa de perfazer-se, de ter de responsabilizar-se, isto é, de aventurar-se na e pela vida. Por isso, enquanto que em referência aos animais e outras criaturas irracionais, dizemos apenas que elas alcançaram um bom ou mau crescimento ou desenvolvimento, do homem falamos em termos de feliz ou infeliz, realizado ou frustrado. Isto a gente nunca diz de um animal, né? Um pássaro frustrado, feliz ou infeliz. Enfim, de alguém bem ou mal bem-aventurado. Isto se diz do homem, bem ou mal bem-aventurado. Já no próprio ato de nascer, o homem vem impregnado de uma grande e bela aventura. Nasce como herança de uma história e fruto de uma paixão, de um amor, de um enamoramento, de uma família, de uma comunidade ou povo, fruto de uma terra de cuja pertença, como de uma mãe, não pode jamais negar ou desfazer-se.
Todo esse patrimônio, porém, não lhe é dado como fato, mas como tarefa ou tesouro, pérola preciosa, que precisa ser procurado, amado e cultivado. O ser humano sempre estará nessa ingente e urgente tarefa de vir a ser, na dinâmica da liberdade e da responsabilidade. Eis nossa grandeza, nosso privilégio, mas também nosso desafio, risco e drama. E, para nós cristãos e franciscanos, todo esse patrimônio se resume em seguir nosso Senhor Jesus Cristo, pobre e crucificado, observando seu Evangelho. Bem-aventurado será, então, aquele que começa, continua e termina firme e fiel nessa aventura que é sua vocação primordial. Vem então a grande pergunta: como realizar ou concretizar no dia a dia de nossa vida essa grande vocação de seguir Cristo e assim tornar-nos realmente bem-aventurados? Francisco responde: suportando o próximo, segundo sua fragilidade, naquilo que quereria ser suportado por ele se estivesse em idêntica situação. Novamente, devemos reconhecer e recordar que Francisco está falando para pessoas que, tocadas pelo vigor da graça do encontro, se dispuseram a vender tudo para seguir Jesus Cristo, vivendo a radicalidade do Evangelho proposta por ele no Sermão da Montanha. Para esses que querem viver plenamente a vida cristã, há, pois, uma proposta de ouro, um resumo, uma espécie de vade-mecum para todos os momentos do dia a dia, assim formulado por Jesus. Tudo, portanto, quanto desejais que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Isto é a lei e os profetas. Os dois ditos, diferentes nas palavras, são iguais no conteúdo. As diferenças são mínimas. Enquanto Jesus fala em fazer, Francisco fala em suportar. Enquanto Jesus fala em outros, Francisco fala em próximo. Mas ambos propõem como caminho da bem-aventurança o trabalho, o empenho, o pôr em obra. Jesus corrobora seu dito com a autoridade da lei e dos profetas, ou melhor, que, seguindo esse princípio, se está cumprindo a lei e os profetas. Trata-se da regra de ouro para a verdadeira comunhão consigo, com os outros e com Deus. A regra que salva e liberta o homem do inferno do isolamento e o introduz no paraíso do convívio consigo mesmo, com Deus e com o outro. É a lei da encarnação, o vade-mecum de Cristo. Jamais fazer sua própria vontade, para fazer sempre a vontade do outro. O outro, que é o Pai,
e o outro que são os próximos, tanto pessoas como as demais criaturas. Francisco fala em suportar o próximo. Literalmente, este verbo está dizendo carregar algo pondo-se debaixo dele. Suportare, suportar. Pela sua encarnação, Jesus se coloca debaixo de nossa natureza, submete-se ao humano de cada um de nós. A ele, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Além do mais, Jesus nunca se vangloria de sua condição de ser Deus. Nunca quis ser tratado como tal. Pelo contrário, sempre fugiu quando aparecia tal oportunidade, chegando a proibir temerantemente quem quisesse fazê-lo. Ele quis carregar nossa condição de criaturas finitas, errantes e pecadoras, não como um peso, mas como uma graça, uma honra e glória, como mãe que carrega em seu seio ou colo o precioso tesouro de sua vida, o filho. Daí a conclusão do apóstolo. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, assim como ele carregou nossa vida com todas as nossas misérias, devemos também nós carregar nossos fardos, nossos pecados, uns dos outros. Jesus se compadece de nós e como nós padecemos, como nós sofremos, isto é, como criaturas frágeis, finitas, pecadoras. Por isso, não vem ele em forma divina, infinita, santa, poderosa, ostensiva, como conviria a um Deus todo-poderoso, justiceiro e santo. Vem, ao contrário, de modo muito humano, finito, e, embora jamais tenha cometido nenhum pecado, apareceu e padeceu como o maior pecador de toda a humanidade e de todos os tempos. Não vem a nós como um mestre, um benfeitor, um maior ou senhor, mas como servo, como aquele que lava os pés, como menor, como aquele que precisa e quer receber de nós um pouco do nosso amor. Realizou assim o desejo mais profundo do homem, acolher um Deus tão próximo e íntimo a ponto de poder tê-lo como amigo, irmão, filho ou pai. Um Deus que o compreendesse e o aceitasse em sua fragilidade, finitude e condição de pecador. Enfim, para nos amar, assumiu nossa carne humana. Eis o princípio originário dessa primeira administração: suportar o próximo segundo sua fragilidade. Uma aplicação quase literal do que proclama o apóstolo na sua carta aos Filipenses, diz São Paulo. Ele, em subsistindo na condição de Deus,
não pretendeu reter para si ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, tornando-se solidário com os homens e apresentando-se como simples homem, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. A segunda bem-aventurança ou admoestação dessa 28ª admoestação parte da experiência mais forte e expressiva que o medieval tinha acerca do humano, a de ser criatura. Isto é, que ele, o homem, a partir de si, é um nada. E, consequentemente, se ele era ou existia, a razão estava em alguém que o criara. Dependia desse alguém como a água da vertente, a árvore da raiz, o filho do pai, da mãe. Dessa experiência originária, via e entendia tudo, ou melhor, entendia que tudo o que possuía ou tinha, como inteligência, saúde, talentos, etc., nada disso era seu, porque pertencia ao seu Criador. Mas não um Criador tipo máquina, que dá início à obra da criação e depois se afasta, se retira, abandonando a sua própria sorte. É antes um Criador sempre presente. Por isso se reza, se diz onipresente, sempre presente a cada uma de suas criaturas, a modo de Pai. Por isso ele o chamava reverentemente, São Francisco chamava Deus de Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor, ou de Sumo Deus, o sumo bem, o bem inteiro, o único bem. Por isso, a esse Deus Criador, Pai e doador de todos os bens, ele devia devolver tudo com gratidão e frutos. A experiência de ser nada, porém, não tem nenhum sentimento de carência ou de pobreza. É um nada todo próprio, especial, honroso e grande, porque pode dar a Deus algo todo de si, algo que nenhuma outra criatura pode fazê-lo, e do qual nem ele mesmo, Deus, pode obrigá-lo. A grandeza em poder amá-lo, adorá-lo e de dispor-se para bem servi-lo. Tudo isso Deus não pode exigir do homem, porque é competência única e exclusiva dele, do homem. Eis a grandeza, a honra do seu nada. Poder amar e servir a Deus, o Senhor dos senhores. Poder amar e, acima de tudo, como Ele o faz, de poder amar e servir as suas criaturas, os homens, na plenitude da liberdade. Eis a grandeza, a honra, a dignidade, a felicidade, a bem-aventurança do homem. Eis porque Francisco chama de bem-aventurado o servo que devolve todos os bens ao Senhor Deus. E em contrapartida, infeliz, desventurado aquele servo que retiver algo para si ou esconder em si a riqueza do Senhor seu Deus. Isso lhe acontecerá porque o que julgava ter ser-lhe-á tirado.
Essa bem-aventurança parte do princípio de que o nosso Criador tem o modo de ser da fonte. É um Deus doação e que, por conseguinte, cada uma de suas criaturas é chamada e criada para expressar e viver, seguindo a dinâmica própria desse vigor originário. Em cada uma delas, através principalmente de sua bondade, misericórdia e compaixão, Deus pode revelar e expandir sua deidade, sua divindade. O contrário, porém, é verdadeiro. Ou melhor, o contrário também é verdadeiro. Quanto menos a criatura, no caso o homem, se recusa a fazer de sua vida uma doação, peca, falha, afastando-se de sua fonte ou rejeitando essa sua pertença originária. Assim, não apenas impede a floração do vigor originário no mundo e na história, mas também torna-se um defraudador dos bens de seu Senhor. Por isso, o famoso princípio evangélico, dar a Deus o que é de Deus, significa, em última análise, cuidar bem de todas as criaturas, porque são presenças sacramentais do Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor. Por isso, bem logicamente, e dentro desse princípio, a Igreja sempre inicia a liturgia eucarística da cada missa com o rito da apresentação das oferendas, declarando assim, pública e solenemente, que tudo é do Senhor e que, por isso, a Ele tudo deve ser devolvido, oferecido, sacrificado. Para Francisco, se um grãozinho de areia existe, se uma ave do céu voa, se um lírio do campo se reveste melhor que os príncipes das cortes reais, se um cabelo de nossa cabeça não cai, é porque todos estão sendo cuidados pelo seu e nosso Pai do céu. Ora, o que então não dizer quando se trata de uma de suas criaturas prediletas, o homem? E entre esses, o pobre, o doente, o leproso, o desgarrado da casa do Pai? Como então não deveria ser grande e contínua nossa compaixão para com todo o nosso próximo, e começar por ele, o próximo dos próximos, o bom samaritano vindo do céu, Jesus. Ouçamos o que diz nosso Papa Francisco. Quem deseja verdadeiramente dar glória a Deus com sua vida, quem realmente se quer santificar para que a sua existência glorifique o Santo, é chamado a obstinar-se, gastar-se e cansar-se, procurando viver as obras de misericórdia. Muito bem o entendera Santa Teresa de Calcutá, quando disse: sim, tenho muitas fraquezas humanas, muitas misérias humanas, mas ele abaixa-se e serve-se de nós, de ti e de mim, para sermos o seu amor e a sua compaixão no mundo, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias e defeitos. Ele depende de nós para amar o mundo e demonstrar-lhe o muito que o ama. Se nos ocuparmos demasiadamente de nós mesmos, não teremos tempo para os outros.
ou melhor, em sua mensagem de Angelus, de 16 de novembro de 2014, o Papa Francisco fez um interessante comentário acerca da parábola dos talentos. Depois de dizer que os talentos que o Senhor nos confiou para serem multiplicados são sua palavra, a Eucaristia, a fé no Pai Celestial, seu perdão, acrescenta: o buraco escavado no terreno pelo servo mau e preguiçoso indica o medo do risco, que bloqueia a criatividade e a fecundidade do amor. Sim, o medo dos riscos do amor bloqueia-nos. Jesus não nos pede que conservemos sua graça num cofre. Jesus não nos pede isto, mas deseja que o utilizemos em vantagem, em benefício do próximo. Todos os bens que recebemos devem ser transmitidos aos outros, porque só assim cresce. E continua o Papa: é como se ele nos dissesse: este a minha misericórdia, a minha ternura, o meu perdão, toma-os e usa-os com magnanimidade. E nós, o que fazemos disso? Pergunta o Papa. Quem contagiamos com nossa fé? Quantas pessoas encorajamos com nossa esperança? Quanto amor compartilhamos com o nosso próximo? São perguntas que nos fará bem formular. Qualquer ambiente, até o mais distante e impraticável, pode tornar-se um lugar onde fazer frutificar os talentos. Não existem situações nem lugares fechados à presença e ao testemunho cristão. O testemunho que Jesus nos pede, finaliza o Papa, não é fechado, mas aberto. Depende de nós. Isso exige que sejamos cristãos em saída. Por isso, conclui o Papa, esta parábola anima-nos a não esconder nossa fé nem nossa pertença a Cristo e a não encerrar a palavra do Evangelho, mas fazê-la circular em nossa vida, nos relacionamentos, nas situações concretas, como uma força que põe em crise e que purifica e renova a cada um de nós, purifica e renova a Igreja, o mundo e a humanidade. Até aqui a nossa reflexão de hoje, meus caros irmãos e irmãs. Um grande abraço, paz e bem.